E aí? Então, nesse vídeo aqui eu resolvi falar sobre o primeiro capítulo de um livro que eu estou lendo, do sociólogo Pedro Demo, chamado Pobreza Política, né? Ele é um sociólogo mais relacionado, pelo que eu pesquisei, à educação, à interação do aluno com o conhecimento, essas coisas assim. Mas nesse livro aqui, ele resolve destrinchar, né, o que é a pobreza política, como ela é presente na sociedade e essas coisas assim. Então, a primeira coisa que ele faz no primeiro capítulo, hoje esse vídeo aqui vai ser só do primeiro capítulo. Eu pensei em fazer do livro todo, mas eu digo, não, como eu já quero lançar um vídeo sobre essa obra aqui, eu vou fazer do primeiro capítulo, depois eu faço, eu acho que tem 4 capítulos, depois eu faço do resto. Então, nesse primeiro capítulo, ele uma das principais partes que tem é essa distinção entre a pobreza material, que é a econômica, assim, tipo, a falta de dinheiro, a falta de condições econômicas para se manter, né? E a pobreza política, que é, acredito que uma falta de consciência política do cidadão, uma consciência de autodeterminação, uma consciência social, a falta desse tipo de consciência política, né, no cidadão, no indivíduo, né, presente na sociedade. Então, uma das primeiras partes que é retratada no texto é sobre esse pensamento comum de que pobreza só é relacionada ao eco material, ou seja, a falta de algo, e não também como uma pessoa que pode ser privada de cidadania. Então, a privação à cidadania, à autoconsciência, né, a autodeterminação de um indivíduo também pode ser classificado como um tipo de pobreza. Então, não na verdade, uma das coisas que o livro também traz é que não existe essa oposição, né, entre pobreza material e pobreza política. Elas se relacionam, elas se interligam, né? Mas as duas têm características próprias e o mesmo nível de importância, como ele cita aqui. Tem essa parte dos benefícios quantitativos, né, econômicos de redução à pobreza, mas também ele relata que é necessário um tipo de política que também favoreça o acesso de pessoas à educação, né? Não só a educação, mas assim, também a ascensão de conhecimento, né? De participação. Ele traz muito essa parte de participação da população na sociedade, ou seja, programas que favoreçam esse tipo de participação social. Então, hoje em dia, esse livro é de 90, né? Hoje em dia eu consigo ver políticas que, de uma forma ou de outra, favorecem esse tipo de participação do indivíduo na instituição, na sociedade. Então, por exemplo, acho que aqueles pré-vestibulares do governo, de governos estaduais, né? Essa facilidade de acesso à educação através da lei de cotas, cotas sociais, cotas raciais, são políticas que favorecem tanto o aumento na participação dessas populações que eram marginalizadas ou que eram menos favorecidas às instituições, como também, ou seja, a entrar na faculdade, entrar em um concurso público, né? Como também favorecem a autodeterminação dessa pessoa, ou seja, ela consegue adentrar em um emprego através do concurso público, ela consegue entrar em um projeto de pesquisa por entrar também na universidade, fazer participar desses pré-vestibulares, desses projetos de ascensão social. Então, ele traz muito ele toca muito nessa tecla, né? Não só o benefício econômico, né? Que é importante, mas também algo que faça com que essa pessoa tenha uma consciência social, tenha uma participação social. Ele chama muita atenção para isso. Outra coisa que ele traz, na verdade, que a pobreza também é uma coisa produzida na sociedade, ou seja, ela é um produto de uma repressão ao acesso e às vantagens sociais de um determinado grupo. Então, por exemplo, as vantagens que um grupo tem, um setor, uma classe dominante tem, né, também fazem com que tenha uma concentração de acesso nessa classe e que outra
fique menos favorecida e também com menos acesso e com menos vantagens sociais. Então, ele relata que a pobreza não é só um eco material, mas também a humilhação, a degradação. Então, são todas essas características que são produzidas na sociedade que fazem com que uma determinada classe tenha uma vantagem social e que a outra não tem. Outra coisa que ele também relata, que eu achei interessante, até linkei com a música de Zé Ramalho chamada Cidadão, né, é que no decorrer de uma sociedade, com esse acesso às vantagens por uma classe pequena, né, muitos vão trabalhando e não usufruem do direito do seu trabalho. Então, por exemplo, uma determinada classe social acumula essas vantagens e outra que trabalha, que produz algo, que cria também e que desenvolve algum produto no seu processo de trabalho, ela não usufrui dos direitos que ela própria ajudou a criar, né? Então, por exemplo, nessa música Cidadão de Zé Ramalho, ele fala também sobre um trabalhador, um pedreiro, que construiu uma escola, mas que ele não pode sofrer daquela escola. E isso tudo entra no contexto da injustiça social, né? Muitos trabalham, mas não podem usufruir daquilo que é direito deles, né? Isso, acho que tanto essa música, claro, o contexto aqui na década de 90, né, era muito maior em relação a isso, né? Hoje o acesso a determinada ainda se constitui como um acesso injusto, né, na balança, mas eu acho que antigamente era muito maior nessa questão. E essa música de Zé Ramalho retrata uma época que isso era uma injustiça muito pesada na sociedade. Também é relatado que a injustiça e a acumulação de vantagens não é só tida no ambiente econômico, também é tida no ambiente religioso, né, no ambiente de pensamento, é tão estrutural quanto a condição econômica. Tanto na visualização das desigualdades, como também na visualização do consumo, né? A gente nota que uma marca, quando ela se populariza, né, a classe dominante, que antes utilizava dessa marca, passa a desdenhar, né, dos usuários, dos novos usuários dessa marca, né? Isso tem uma questão muito daquela dominação de um grupo em relação ao acesso a algo. Então ele parte também de outra questão que, peraí, se uma classe tem acesso a essas vantagens, como faz para que todas as pessoas na sociedade possam ter acesso, para que a pobreza política seja eliminada parcialmente ou totalmente? Ele apresenta a parte da participação política de uma organização social. Pessoas se organizam para que elas também participem do processo de estrutura da sociedade. Então, aí nós temos a questão da organização dos grupos de minorias sociais, vai tanto questões mais relacionadas a um grupo de interesse, como, tipo assim, né, pessoas da causa das mulheres, pessoas da causa dos negros. Então, tipo assim, grupos de pessoas que se organizam para ter mais acesso que, historicamente, né, não tiveram acesso a esse direito social, se organizam para começar a reivindicar esses direitos. Né? Nenhuma pessoa que está no topo do poder ela vai dar esses direitos de graça. Então, essas pessoas, de acordo com a obra, elas têm que se organizar para ter acesso a esses direitos, para reivindicar o acesso a esses direitos. Então, eu até destaquei alguns, né? Tipo assim, organizações com esses cuidados com autismo, organizações do movimento negro, do movimento LGBT, centrais de trabalhadores também. Então, tem essa questão do grupo de interesse, mas também tem a questão de comunidades localizadas. Então, ribeirinhos, questões dos assentamentos, né? Comunidades sertanejas, que ele destaca aqui. Todas essas vão ter determinadas organizações que vão atrás desse direito, né? Como ele destaca a democracia cotidiana, ou seja, ela existe no dia a dia da população. Não só nessa... Então, a luta é diária, né? Para ter esse acesso, para ter essas vantagens que vão, de uma forma ou de outra, resultar em políticas públicas que facilitem o acesso dessas populações que historicamente não tiveram que não usufruíram desse direito. Também outra coisa que é destacada é por que essas oligarquias de poder se mantêm e por que ocorre a manutenção de privilégios.
Claro, isso tanto pode ocorrer pela manipulação das massas, né, para que se privilegie essa massa de manobra, para que muitas vezes essa grande quantidade de pessoas que não estão organizadas, né, não reivindiquem seus direitos. Então, ele destaca dois motivos para que ocorra essa dificuldade das massas reagirem. O primeiro é o sentimento de dificuldade de reação, né? A pessoa ela se desestimula, né, no decorrer do dia a dia dela a lutar por alguma coisa, a reivindicar algo, porque a realidade diária já é muito pesada. Então, isso faz com que essas pessoas não se sintam estimuladas a lutar por algo ou alguma vantagem, mesmo não usufruindo dos direitos que elas têm, né? E também existe a não construção suficiente dos direitos na mentalidade do cidadão, ou seja, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é direito dela, né? Então, como é que a pessoa vai reivindicar algo que ela não sabe que ela tem direito? Então, existem essas duas dificuldades de organizar uma sociedade em relação a alguma mudança. Então, ele relata 4 tipos de poder que favorecem uma classe, né, que já tem vantagens e direitos, né, que já tem um histórico de vantagens sociais, que permite com que elas burlem ou até mesmo não sofram as consequências de seus atos. Então, tem o tipo de abuso de poder econômico, através de grandes fraudes, né, do consumidor que é lesado com os preços que são colocados ali, até com a questão de juros. A gente também vê certos produtos que muitas das vezes estão fora das especificações do sanitarismo, mas como o pessoal, os consumidores não têm uma noção, ou talvez também não tenham uma capacidade de organização para lutar sobre isso, né? Passa batido. Venda de remédios fora da qualidade necessária. Então ele vai relatando esses tipos de abusos econômicos que são feitos por grandes oligarquias, né, que já detêm um poder e abusam desse poder graças a uma pobreza política por parte da população. Outro tipo de abuso que ele relata é o abuso de poder político, através de um rebaixamento, como ele cita aqui, irregularidades na qualidade dos serviços públicos. Também o privilégio de determinada classe em relação ao usufruto desses benefícios, e também muitas regras que são colocadas nessa parte de abuso político que ninguém entende. Então isso faz com que boa parte da população não entenda o jogo político da forma como é feita, né? E por isso, por não entender e até por achar normal ou cotidiano certas práticas políticas, não se move ou não se organiza contra isso. Também existe o abuso de poder na questão de informação, né? Ou seja, esse tipo de poder informativo é abusado através da falta de transparência dos determinados meios de comunicação. Então, às vezes certa informação é dada por um jornal e tipo, você pergunta, peraí, mas você tirou isso da onde? De onde é que é colocado isso? Ou talvez até em entrevistas as pessoas falam algo que, tipo assim, será que a fonte é verdadeira, né? Hoje em dia tem checagem de fontes em alguns podcasts, mas por muito tempo a pessoa falava uma coisa e, não, peraí, prove isso aí que você está falando. Será que o que você está falando é verdadeiro, né? Será que aquele trecho que alguém fala no jornal é realmente o que acontece na realidade? Então, existe muita essa questão de falta de transparência em determinados setores da comunicação. E até hoje em dia, né, por isso que eu acho que ocorre muita questão de regulamentação dessas mídias sociais, não só das mídias sociais, mas também nas questões de mídias tradicionais, né, do jornalista realmente mostrar o lastro com a realidade daquilo que ele está falando, né? Hoje em dia também tem uma questão das fake news que também é muito forte em relação a isso. Às vezes a pessoa faz uma fake news, solta a fake news, né? Aí a pessoa é desmentida por uma parte da comunidade que é mais ligada ao assunto, né? Aí a pessoa apaga e fica por isso mesmo. E aí depois solta outra fake news também. Então, não só hoje em dia a gente tem uma falta de transparência, mas também em certos setores dominantes ficam soltando diversas informações que ou não tem lastro com a realidade, ou não tem
uma fonte de dados confiável e fica por isso mesmo. Também, nesse abuso de poder à informação, ele destaca a destruição de certas identidades culturais, comunitárias, regionais, né? Hoje em dia a gente vê certas opiniões dadas na internet que afetam culturalmente certas sociedades, né? Certas questões regionais são tiradas como são ofendidas por determinados criadores de conteúdo. Então, quando é explicado que aquilo ali é um outro contexto, outro estilo de vida, né? Algo relacionado à comunidade local que vive daquela forma, muitas das vezes não é dada a devida importância a essa explicação. Então, ocorre também essa questão de afetar, né, essas comunidades locais, comunitárias, regionais. E, no final de tudo isso, boa parte dos cidadãos, hoje eu acho que com a internet, essas mídias sociais, ainda tem uma popularidade da resposta, né, de um determinado grupo, né, fazer a fake news e de outro que esteja bem organizado rebater essa fake news, né? Mas antigamente, né, acho que esse livro é de 90, se eu não me engano, ele cita a postura do cidadão como objeto espectador, né? Não como uma pessoa que está atuante, e aí também é algo da pobreza política. A pessoa não se sente atuante na sociedade, ele é mero espectador do que está acontecendo. Então ele também cita isso. Outro tipo de abuso de poder que ele fala é o científico. Quando a ciência ou as capacidades técnicas não estão a serviço de uma população, e sim a uma tecnocracia. Ou seja, um tipo de linguagem que o público não consegue entender, uma superioridade que muitas vezes é tida como uma discriminação àquela pessoa ignorante. Uma coisa relacionada muito à distinção, né? À discriminação de um grupo que detém uma capacidade técnica e de outro que não detém, né? Então esse também é um tipo de abuso de poder. E também a tecnologia, né, subserviente ao lucro, à exploração. Muitas das vezes, uma pessoa que tem uma capacidade técnica como é Estado, utiliza essa capacidade para explorar, para lucrar em cima de pessoas que não têm o acesso a essa capacidade desse poder científico. Então, essa parte do primeiro capítulo, eu acho que assim, como era da década de 90 esse livro, tem coisas que tem lastro com hoje em dia, claro, tem muitas coisas até muitas coisas que ele cita nesse livro, é bom para a gente saber até como é feita a nossa sociedade, como ocorreu o processo da nossa sociedade, mas também eu enxergo que através da organização de grupos, como ele falou, e através de políticas públicas, a gente, por mais que o processo possa parecer lento, mas a gente hoje em dia tem um acesso também. A gente hoje em dia tem uma determinada ascensão social através de concursos públicos, né, através da entrada nas universidades, né, que como eu falei, grupos que antes eram excluídos ou que eram marginalizados e não podiam entrar na universidade, hoje, através da lei de cotas, conseguem ter um maior acesso. Através do CAD único também, pode ter um acesso mais facilitado a bolsas de pesquisa, né? Através de projetos de extensão, que faz com que o aluno também se sinta atuante, né, em num determinado grupo social, numa determinada instituição social. Hoje eu acho que, através dessas políticas públicas, a gente consegue ter, por parte da sociedade, uma ascensão maior do que tinha no passado. Mas, que como ele falou, cada vez mais tem que se organizar grupos que se sintam excluídos ou que não tenham esse acesso à participação popular, à participação nas instituições, e começar a se organizar para reivindicar esse acesso. Porque, como ele falou, ninguém que vai estar nenhuma política é feita sem uma reivindicação popular. Claro, tem políticas que são feitas por outros contextos científicos, contextos de mudança na sociedade, mas a reivindicação popular também é importante para que políticas públicas sejam feitas para que facilite esse acesso da população. Bom, esse aqui foi uma descrição do primeiro capítulo. Obviamente, o livro ele é de 90, né? Então, claro que o processo de leitura tem muito disso, né? Você lê, você diz, não, isso aqui nesse contexto atual é diferente, nesse contexto atual isso evoluiu, nesse contexto atual
As reivindicações ocorrem de maneira diferente da do passado e tal. Então, mas o legal do livro é isso, você consegue ler e você consegue, tipo assim, ter uma participação no pensamento do autor e você conversar com ele, né, praticamente. Então, essa foi a primeira a parte do capítulo um, né? Depois eu acho que eu vou fazer capítulo 2. Eu não sei se eu vou fazer seguido, né? Posso fazer o capítulo um, lançar um vídeo sobre outro tema depois, e daí depois lançar o capítulo 2 e etc. Mas eu planejo fazer desses 4 capítulos aqui desse livro. É isso aí. Valeu e até a próxima aí. Falou!